O que nós vamos fazer aqui, nessas 5 palavras, hoje, uma, amanhã 2, e no domingo uma de manhã e uma à noite, nós vamos proceder a um exame, vamos, na verdade, transitar por 3 contextos. Nós vamos abrir a Bíblia e examinar o texto bíblico e examinar a teologia bíblica. Em segundo lugar, nós vamos fazer aí uma busca, a forma como a pastoral, o cuidado pastoral evangélico reformado tem lidado com este assunto da depressão, especialmente entre os séculos 17 e o século 19. E também nós vamos transitar por uma terceira área, que são os diagnósticos contemporâneos na área de depressão. Então, não vamos focar em um único ponto, mas vamos tentar caminhar aí por esses 3 aspectos. Cada dia pretendo sugerir alguns livros. O primeiro deles é este aqui, o pastor Judy Clay está indicando aí no seu boletim, A Depressão de Spurgeon. Spurgeon foi um pregador batista, conhecido como o príncipe dos pregadores. No século XIX, Esperança Realista em Meio à Angústia. Este é um livro no qual eu estive envolvido tanto no processo de publicação como de revisão, e o prefácio também tenho escrito deste livro. Quero recomendar a todos. Trata-se, na verdade, de extratos, sobretudo dos sermões de Spurgeon, sobre este assunto, como ele pensou este assunto, como ele considerou este assunto em seus sermões, como ele via isto na Bíblia, como ele lidou com isto na vida pessoal, na medida em que ele experimentou esse problema também. Quero recomendar que, antes de ler, você dê uma passada no prefácio que tive o privilégio de escrever. Já vários pastores têm comentado que esse prefácio, embora breve, serviu para esclarecer algumas coisas do ministério deles. Então, eu quero fazer recomendação aos que puderem, leiam este livro da editora Fiel. Zach Zwein é o autor, que, aliás, estamos publicando um segundo livro dele também nos próximos dias. Então, A Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia. Outro livro lançado recentemente, agora no último mês de outubro, do colega pastor Wilson Porte Jr., Depressão e Graça, o cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos, também pela editora Fiel. Escrevi aqui um breve prefácio a esse livro, e trata primeiro do assunto e depois passa por diversos personagens bíblicos em seu sofrimento, como que eles lidaram com isso, e eu acho que é bastante instrutivo. Tem uma parte final em que eles convida também a reflexão e a consideração do conteúdo. Então, Depressão e Graça é um segundo livro que recomendo a você que leia. Por favor, abra a sua Bíblia em em Lucas 22, 39 a 46. Lucas 22. Hoje a nossa palavra, nós não vamos começar na depressão, nós vamos começar num contexto, por assim dizer, mais amplo, para que amanhã nós cheguemos nesse núcleo. Mas a palavra de hoje, ela é vital para que nós situemos a questão, tá bom? Lucas 22, de 39 a 46. Evangelho de Lucas, capítulo 22, de 39 a 46, diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam
Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. E os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse texto faz parte da última semana de Jesus Cristo, semana chamada da Paixão, semana esta que ocupa cerca de 25% dos 4 evangelhos e quase a metade do Evangelho de João, particularmente. Esta é uma das semanas mais importantes do ministério de Jesus, ou, com certeza, da humanidade. O Senhor Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, quando ele chega mais ao norte, lá da Palestina, vai à região que atualmente pertence ao Líbano, ele então começa a fazer uma última jornada em direção a Jerusalém, e esse trajeto em direção a Jerusalém é detalhado sobretudo no Evangelho de Lucas. Na véspera da sua crucificação, após ter celebrado a ceia no cenáculo com os discípulos, após a experiência do lava-pés e antes de ser entregue por Judas aos sacerdotes, Jesus vai ao lugar chamado, como de costume, ao lugar chamado Getsêmani. É uma palavra que no original significa literalmente prensa de azeite, porque provavelmente ali se fazia a prensa do fruto da oliveira para produzir o azeite. Tratava-se de um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Ali o Senhor Jesus está diante de um cálice que ele terá que tomar. Cálice que ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Aliás, ele disse lá, esse é um cálice, entendo eu, cálice da ira de Deus que o Senhor Jesus teria que sorver inteiramente por causa dos nossos pecados. Ele disse lá em Mateus 26, 39, o texto paralelo, quando o apóstolo Pedro vai e tira a espada da bainha, ele vai dizer, Mateus 26, 39, dirá assim, a partir do verso 39, diz, verso 42, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aí você vê, a partir do momento em que Pedro tira a espada, o Senhor Jesus diz assim, mete a espada na bainha, porventura não beberei o cálice que meu Pai me deu. Isso também está lá em João 18, verso 11.
porventura não beberei o cálice que o Pai me deu? E o Senhor Jesus vai experimentar ali este cálice da ira de Deus. O Antigo Testamento fala muito deste cálice de ira, não é? Salmo 75, verso 8. Na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Também Abacuque 2:16, Jeremias 25:15, e também se fala em Apocalipse 14, os versos de 9 a 10. Beberá do vinho, da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira. O Senhor Jesus vai enfrentar ali o cálice por causa dos nossos pecados, pelo qual ele estava sendo conduzido à cruz. E o Getsêmani se torna sinônimo de sofrimento, de um sofrimento intenso, inigualável, excruciante, agonizante. E nós poderíamos perguntar assim: Jesus está aqui no Getsêmani, véspera da sua crucificação, mas quando começou o sofrimento de Jesus? Terá sido naquele mesmo dia, como se diz lá em Mateus 26, verso 37, quando diz: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Teria começado ali, naquele momento? Ou teria começado um pouco antes, como se diz no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 27, por exemplo, quando diz o texto, naquele momento após a manifestação de Jesus aos gregos, João 12, 27, diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. O sofrimento de Jesus teria começado ainda lá na Cesareia de Filipe, lá no norte, quando o Evangelho de Lucas diz que ele entendeu que era chegada a hora de ir para Jerusalém, e ele diz o texto, Lucas 9, verso 51, que ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Terá começado ali o sofrimento de Jesus? Ou terá começado quando ele encarnou-se, tomou consciência de que iria enfrentar a morte? Ou estamos aí diante de uma hipótese, terá começado, como alguns até sugerem, na eternidade, porque o texto diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, verso 8. Não sei, não sabemos exatamente quando começou o sofrimento de Jesus exatamente. Mas aqui no Getsêmani, ele assume uma intensidade, uma qualidade que nós não vemos antes em momento algum. E a segunda pergunta é: onde este sofrimento se dá? Onde é que esse sofrimento se manifesta na pessoa de Jesus Cristo? O texto vai dizer que ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte.
João 12, 27 diz isto. Ele diz: a minha alma está profundamente triste, angustiada. Está angustiada a minha alma. E o que é alma? Segundo entendo, alma é um termo totalizante, assim. Alma, na língua grega, é psique. De onde vem a nossa palavra psiquismo. De onde vem outras palavras que começam com psi. O sofrimento de Jesus é na sua alma, mas alma, segundo entendo, é a pessoa humana a partir da sua interioridade ou a partir do seu âmago e em toda a sua força ou intensidade. O coração, propriamente dito, é o âmago ou a interioridade da pessoa. Mas alma é termo totalizante. Essa é a razão porque, quando se diz, o primeiro texto a mencionar a palavra alma, texto, aliás, paradigmático assim, se diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Observe essa sequência, porque ela é bastante didática. O Senhor forma o homem do pó da terra, depois lhe sopra espírito, fôlego de vida, e aí o texto vai dizer na língua hebraica: e o homem passou a ser alma vivente. É que na linguagem bíblica não há como pensar uma alma, pelo menos não pensar nesse mundo que nós vivemos, uma alma sem corpo. Não há como pensar um ser humano sem o corpo, só alma, desconectada. E isso é muito importante porque nós somos herdeiros de uma visão muito platônica que entrou no cristianismo. Platão entendia que antes do corpo havia uma alma que se encarnava. E assim, a alma era alguma coisa pré-existente e que tomava um corpo. E o corpo era a prisão da alma. Bem, o cristianismo não pensa alma sem corpo, fantasmas, coisas desse tipo. O ser humano, quando se pensa, pensa-se um ser só. E por esta razão é que a Bíblia vai dizer claramente, obviamente não teremos tempo de ver isto aqui, que a alma sente, que a alma pensa, que a alma quer, que a alma tem autoconsciência, que a alma tem autodirecionamento, alta direção, que a alma tem autodeterminação. Então, esse sofrimento de Jesus está aí em sua alma. Palavra mais profunda da língua portuguesa, alma. E mais, ele afeta, observe, ele afeta o corpo. Vejam aqui. Ele começou a orar, por sua vez se afastou de um tiro de pedra, e de joelhos orava: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É um sofrimento de alma, mas que afeta o corpo, que carrega o corpo, que abate o corpo, que ressoa muito fortemente no corpo, suor como gotas de sangue. E, aliás,
no ser humano, irmãos. E Jesus é 100% Deus, 100% homem, totalmente Deus, totalmente homem. E no ser humano não há sofrimento que não seja sentido no corpo. Isso é muito importante. Não há sofrimento algum que não seja sentido no corpo. E, ainda mais, não há nenhuma dor que seja sentida sem envolver as dimensões psíquicas, as dimensões da mente. Toda dor, seja ela a dor de um pequeno machucado, de uma pequena ferida, é sentida na mente, porque não há como separar essas coisas. E ainda mais, o mesmíssimo estímulo pode ser aplicado em duas pessoas diferentes, o mesmo corte pode ser feito no mesmo dedo com a mesma intensidade em pessoas diferentes, e elas sentirão a dor de maneiras diferentes, porque a tolerância e a percepção da dor varia de pessoa para pessoa. Essa é a razão porque um corpo morto não tem dor. E além disso, a dor não envolve só uma sensação corpórea, envolve o ser humano todo. O sofrimento de Jesus, que o texto bíblico vai dizer, era um sofrimento que estava nas dimensões da sua alma, encarrega o seu corpo de uma tal maneira que o texto vai dizer que ele sofreu, o seu suor se tornou como gotas de sangue. A ideia é que o seu sofrimento extravasa os seus poros, vai para fora com toda a intensidade. E é um sofrimento que não atinge apenas esse indivíduo, também atinge esse indivíduo na forma como ele se relaciona. Para este momento do Getsemane, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, fez questão de chamar Pedro, João e Tiago para estarem com ele, para orarem com ele, para velarem, vigiarem por ele. E quando o Senhor Jesus os vê dormindo, por 3 vezes o Senhor vai lá, os encontra dormindo, há uma tristeza em Jesus Cristo quando ele diz naquelas palavras: nem uma hora sequer conseguistes velar comigo. Então, naquele momento, não apenas o sofrimento se dá nas dimensões da alma e ainda mais carregando o corpo, mas também já se manifesta na forma como ele se está relacionando com o outro. Que naquele momento ele pede para que eles estejam com ele, firmes, juntos, vigilantes, suplicantes a Deus, cúmplices, companheiros com ele. Chamou-os, nenhuma hora sequer conseguistes velar comigo. Então, este sofrimento de Jesus, observe, que começa lá na alma, atinge o organismo como um todo, atinge o Senhor Jesus como um todo, carrega o Senhor Jesus como um todo, o seu corpo, os seus relacionamentos, o seu momento. Ele está num vale sofrendo agudamente e mais, sofrendo infelizmente sozinho, numa dimensão e numa esfera e num lugar que ninguém está com ele. A terceira pergunta é como esse sofrimento de Jesus se define. Em Mateus 26, 38, ele vai dizer: a minha alma está profundamente triste.
Mateus 26, 38. A minha alma está profundamente triste, não só isso, até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo, é o que nós já falamos. Até a morte. Está profundamente triste. Eu sei que há uma confusão em nosso meio que pensa que o contentamento e tristeza são necessariamente coisas excludentes e que imagina que tristeza não faz parte da vida cristã. Mas essas pessoas definitivamente não leram os Salmos, não leram a vida de Jesus, não leram os apóstolos, porque tristeza faz parte da experiência de qualquer ser humano saudável. Inclusive de Jesus Cristo. Tristeza profunda até a morte. O texto vai dizer, João 12, 27, ele dirá angústia. João 12, 27. Talvez você nunca tenha parado para pensar que Jesus Cristo sofreu angústia. Agora está angustiada a minha alma. A ideia de angústia é a ideia de pressão, de uma alma pressionada, de uma alma esmagada, de um senso de aperto no peito, de uma coisa que o ser humano parece que a sua estrutura não consegue sustentar. Lucas 22, 44 vai chamar isso de angústia ou de tormento, ou na nossa versão aqui, de agonia. E estando em agonia, orava mais intensamente. Isso quer dizer que esse sofrimento de Jesus é sentido como um peso. A ideia aqui é que como se ele tivesse com peso. É algo como se os seus movimentos estivessem limitados. A ideia mais é como se ele estivesse experimentando um esgotamento. Como se ele estivesse em limites assim, embora não seja isto absoluto, porque ele é Deus. Nós estamos diante de um quadro que nós não conseguimos entender totalmente. O Senhor Jesus está sofrendo. E observe, esse sofrimento de Jesus passa por sua mente. O Senhor Jesus pensa. Não a mente cartesiana, a mente do Descartes, que disse eu penso, logo existo, como se ele pudesse pensar sem o corpo. Não existe isso. Como se o seu pensamento por si só já definisse a sua existência. Não é possível. Nós só conseguimos pensar e saber que somos eu quando sabemos que somos este ser sensório, motor, que temos um corpo, que temos sentido. Então, o Senhor Jesus, quando se fala de mente na Bíblia, não se fala de uma mente suspensa no sentido racionalista, iluminista, cartesiano. Quando se pensa em mente nas Escrituras, necessariamente isso não pode se desvincular desta dimensão afetiva e nem pode se desvincular do nosso chamado coração. Não pode se separar muito. O ser humano é um todo. Esta é a razão porque são os seres racionais que choram com uma música de Mozart. Você não vê um cavalo chorando, ouvindo
o oratório do Johann Sebastian Bach. Porque nós somos seres que pensam, mas a nossa mente não é uma mente de um robô. Nós somos seres afetivos. E o Senhor Jesus tem uma consciência aqui, um conhecimento. O conhecimento é que ele tem um cálice diante dele. Um conhecimento que ele terá que tomar aquele cálice da ira do Senhor que vai se derramar sobre ele por causa dos pecados que ele assumirá em nosso lugar. A pena do pecado que ele assumirá. E de que? Quarta pergunta. Esse sofrimento de Cristo resulta? Ele não resulta de pecado próprio. É claro, esse sofrimento de Jesus é algo sob alguns único sob alguns aspectos, porque o Senhor Jesus é Deus, ele tem onisciência, ele sabe como, quando, a forma em que vai morrer, mas esse sofrimento de Jesus tem características aqui, observe, antecipatórias. Por quê? Porque Jesus ainda não está recebendo o escárnio, o Senhor Jesus ainda não está com o cravo nas mãos, o Senhor Jesus ainda não está com a coroa de espinhos na sua cabeça, o Senhor Jesus ainda naquele momento não tem o seu lado penetrado por uma lança, o Senhor Jesus ainda não foi levantado no madeiro, ele ainda não recebeu as chicotadas ali, os socos na casa de Anás. Ele ainda não recebeu a experiência infernal que o fez bradar, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele está no Getsemane e ele já sente isso. Mas como é que ele sente? Se isso não está acontecendo no seu corpo, este é um sofrimento que está dentro dele, na sua alma, na sua mente, mas ele já sofre. Ele já sofre. Essa palavra de hoje tem contexto para o que nós vamos falar. Eu quero tirar aqui algumas implicações. Nem todo sofrimento resulta de um nexo causal pelo pecado próprio. Sim, o pecado produz sofrimento, mas nem todo sofrimento resulta de uma relação causal, de nexo causal com o pecado próprio. Foi assim a experiência de Jó. Foi assim a experiência de Cristo. Foi assim a experiência de Elias. Talvez alguém até possa sugerir que todo sofrimento é consequência da queda. É possível até sugerir algo assim, mas não se pode sugerir que todo sofrimento é causado diretamente por algum pecado pessoal. O evangelho, aquele que é chamado de evangelho da saúde e da prosperidade, entende assim, que se você está sofrendo é porque há um pecado atrás que está causando este sofrimento, mas nem todo sofrimento é resultante de pecado pessoal. Às vezes, ao contrário, às vezes é fruto de justiça, de fidelidade, de obediência.
O diagnóstico dos amigos de Jó partia desse pressuposto. Para eles, em rigor, aquele livro é um livro de debate de sabedorias, não é? Embates de sabedoria. No final das contas, é a sabedoria de Deus que triunfa. Mas para os amigos de Jó, o problema de Jó era causado por causa de algum pecado. Mas não, nem sempre. Nem todo pecado, nem todo sofrimento resulta aí de um nexo causal pelo pecado próprio. Deixa eu dar uma palavra aqui sobre uma visão da medicina, que a gente poderia chamar de uma visão organicista. Deixa-me tentar explicar aos irmãos. Durante muitos séculos, a visão predominante na medicina foi que o sofrimento humano, a doença humana particularmente, sempre resultava de uma lesão orgânica. Assim, como se fosse um defeito da máquina. Então, algum órgão começava a não produzir exatamente um determinado fluido, um determinado produto biológico lançado no sangue. Se aquele órgão não, isso dizia a medicina mais antiga, não produzisse esse fluido, ou chamados também de humor, não é? Daí vem a nossa palavra humor. Então a pessoa adoecia porque o órgão não produzia aquilo ali. Ou por algum desequilíbrio químico, ali não tendo uma determinada química, ou por um micro-organismo, um vírus, uma bactéria. Então, em rigor, as pessoas, a ciência médica apontava, os diagnósticos até então apontavam para uma causa, para a doença primariamente orgânica. Ou seja, algo no corpo adoecia, entrava em déficit, consequentemente o corpo adoecia, e era esta a visão de doença. E isto foi a visão predominante até, e ainda é muito forte, mas até o final do século XIX. Mas com a Primeira Guerra Mundial aconteceu algo muito interessante. Na Primeira Guerra, os europeus mandaram seus jovens para a guerra, e aqueles jovens foram enviados para a guerra saudáveis. Saudáveis. Homens e mulheres. Mas, ao viverem os horrores, o drama, a tragédia da guerra, eles voltaram, muitos deles com doenças, com problemas. E aí aquela visão de medicina de que a doença, o problema resulta de algum órgão, começou a entrar da deficiência, da lesão, de um defeito de máquina, começou a entrar como causa primária, não é? Começou a entrar em questionamento, porque aquelas pessoas foram para a guerra e voltou assim um exército, digamos, de pessoas doentes, com neuroses, com medos, com convulsões, com perturbações, transtornos mentais. Já antes, alguns experimentos apontavam, embora experimentos muito regionais, que pessoas com determinados sintomas de sofrimento, por exemplo, algumas mulheres que ficavam mudas ou enrijecidas, e aí fazia intervenção em áreas da sua emoção, da sua memória, e aí aqueles sintomas cessavam.
A partir daí, então, a medicina sofre uma nova inflexão. E começa a entender-se que aquilo que acontece na nossa mente ou na nossa alma, se preferirem, também causa efeito no corpo e, por vezes, no organismo como um todo, e, por vezes, esses efeitos têm características de grande adoecimento e, algumas vezes, consequências irreversíveis. Começou não em algum órgão, não na lesão de alguma coisa do corpo. Começou nas dimensões não percebidas, não físicas, na forma como aquele indivíduo defrontou-se com uma realidade, e isto o fez adoecer. Essa semana, uma das minhas aconselhandas, geralmente tenho sessões de aconselhamento, 53 a 65 sessões de aconselhamentos por mês. E uma das minhas aconselhandas disse assim: pastor, eu somatizo tudo. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que as experiências de vida dela, as experiências que ela vive nos seus relacionamentos com o seu esposo, com seus amigos, com sua amiga, com situações com a filha, com o futuro genro, a fazem sofrer. Isso veio a ser chamado de psicossomática. A saber, que algo nas dimensões mentais, para usar uma categoria mais secular, ou algo nas dimensões da alma, produzem efeitos em nós. É muito interessante isto no hospital psiquiátrico no qual faço atualmente. Já tenho ajudado em alguns hospitais, mas faço uma pós-graduação. É muito interessante. Às vezes a pessoa chega lá com uma urticária e ela já foi ao clínico geral, foi ao dermatologista, ou então a psoríase. Uma pessoa tinha uma psoríase tomando parte do seu rosto e aquilo ficava e ardia, queimava. E o dermatologista passou lá um creme, uma pomada, o outro passou um antibiótico e nada. E aí a pessoa vai começar a lidar com outras dimensões. E aí usam abordagens para lidar com questões que estão não só na máquina. Vai usar medicações que lidam com estas questões, ou que têm interferências mais diretas nessas dimensões. E aí é interessante aquilo que os psiquiatras dizem lá para mim. É nesse momento quando nós, psiquiatras, nos tornamos dermatologistas. Porque aí cura. Trabalha aquela dimensão da pessoa e acaba aquela psoríase, aquela urticária. Uma jovem, no aconselhamento, me disse assim: pastor, meu pai não está muito bem, eu estou com essa notícia, mas eu não vou dar essa notícia para o meu pai, porque o meu pai não vai suportar essa notícia. Preste atenção nessa frase. Meu pai não vai suportar essa notícia. Agora, por que o pai dela não vai suportar essa notícia? Isso não é nenhum tiro.
Isso não é nenhuma facada. Isso não é nenhum corte. O que produz isto? Entendem? A ponto de algumas pessoas até infartarem quando ouvem uma notícia, por exemplo. Rodovia Presidente Dutra, essa mesma que corta aqui em Nova Iguaçu. Mesquita. Ok. Acidente de carro. Um casal e uma filha de 3 anos na cadeirinha atrás. O acidente é grave, a criança é esmagada. A mãe olha para a criança. Até aquele momento não havia nenhuma lesão naquela mãe. Concorda? Mas a mãe olha para aquela criança e entra num estado de choque. Fica catatônica. Uma defesa, não é? Vai para uma outra esfera. Para lidar com aquela dor aguda. E passa a viver problemas de saúde para o resto da vida. Inclusive problemas psíquicos. Então, nós seres humanos não somos bichos simples. Nós somos seres complexos. E o sofrimento não resulta só daquilo que acontece na estrutura do nosso corpo. O sofrimento sempre carrega o corpo. Mas as nossas experiências mentais, se preferirem emocionais, as nossas experiências psíquicas neste mundo nos afetam. Alguns chamam de problemas nessa área de transtornos mentais. E alguns até, como o professor, doutor Tellenbach, alemão, psiquiatra alemão, vai dizer que a causa, ele vai dizer, é endógena. Você não tem está dentro da pessoa. Você não tem uma determinação biológica. Você não consegue achar ali uma causa primeira que tenha levado aquilo. Mas está lá. Não tem uma causa biológica identificável, mas o sofrimento é organísmico, é um sofrimento que envolve o todo, a pessoa toda. Irmãos, o ser humano é um ser de limites, é ser afetivo, é ser que tem uma caixa de som frágil. O ser humano não é um ser onisciente, não é um ser que sabe tudo. E talvez vá chocar alguns de vocês, nem todo erro, alguns dos erros nos fazem sofrer, nem todo erro é pecado. Se uma criança diz, na sua ignorância, que 2 mais 2 é igual a 5, isso não é pecado, a não ser que ela esteja ali birrenta. 2 mais 2 é igual a 5. Aí já mudamos de contexto. Mas se ela, na sua ignorância, diz 5 vezes 5 é 36, isso não é pecado. Se alguém que não está viajando por uma dessas estradas deste Brasil, em algum momento não tem ali um sinal de trânsito, e ele toma uma estrada errada por ignorância, anda 400 quilômetros errados, isso lhe traz atraso, lhe traz transtornos. Ele errou, mas não se pode dizer que ele pecou.
Pode? Há muitas situações que envolvem tentativas e erros que fazem parte dos experimentos da vida, porque nós não somos seres oniscientes, nós não somos Deus, nós não sabemos tudo. Nossa ciência, nosso conhecimento sempre vai se esbarrar em limites. Sempre. E para completar, o pecado complica ainda mais a situação. E o pecado afeta o homem na sua totalidade também. O pensar do homem está afetado pelo pecado. A mente ficou entregue a si mesma naquilo que a palavra de Deus vai chamar de estultícia, de insensatez. A mente entregue a si mesma, ela vai por descaminhos, ela fica autorreferenciada, e a mente humana não foi feita idealmente para ficar em si mesma. Ela precisa referenciar-se por Deus e pelo outro. O pecado afetou o pensar, o querer, o sentir, o amar. Então, a palavra de Deus vai dizer que o próprio corpo está sujeito à corrupção, à vaidade. Sim, os nossos pecados explicam o Getsemane e o Calvário, mas não, Jesus não sofreu por causa de pecado dele. O ser humano, eu preciso finalizar, como originalmente criado, não foi para viver separado de Deus. E aqui nós temos então um problemão. O pecado é esta alienação de Deus. O pecado básico é a impiedade, chamado desprezo de Deus. Voltar as costas para Deus. Desprezar Deus. Deixar Deus. E essa impiedade, ela é desde o início ativamente, ela é estulta, é insensata, é soberba, é idólatra, desde cedo. E o homem, o ser humano, longe de Deus, fica tomado de um vazio, de um vácuo, de uma vanitas, de uma vaidade, de um vapor. Mas é um vazio duro como um coco, assim. Esse mundo apartado de Deus deixa no ser humano esse vazio. E o mundo da modernidade, que é um mundo forjado a partir do Renascimento, é um mundo que deixou Deus de lado, vem deixando, o homem vai se tornando cada vez o centro de todas as coisas, isso na ciência, isso na filosofia. A partir do século XIX, na chamada psicologia moderna. A psicologia moderna, nos fins do século XIX, as respostas transcendentes foram abandonadas. Esta é a razão porque hoje alguém que está sofrendo não vai a um padre, a um pastor, geralmente. Vai a um psicólogo, vai a um psiquiatra. E não estamos aqui, posso ser alguma, desmerecendo essas funções. Eu estou apontando que hoje as nossas respostas não são mais respostas que levam em consideração Deus. O ser humano ficou entregue a si mesmo. O cristianismo sempre esteve um estudo da alma, estudo logos, alma, psicologos. O cristianismo sempre teve um estudo da alma. O cristianismo sempre teve uma preocupação com cuidar da alma. Cuidado, terapeuta. Cura, terapeuta. Alma, psicoterapeuta. O cristianismo sempre teve isto.
Mas a partir dos séculos recentes, essas coisas são feitas, já não se leva em consideração referenciais transcendentais. Não há como evitar, já tenho dito, a teologia, a filosofia e psicologia, mas será importante manter o governo absoluto de Deus, a centralidade de Deus, a autoridade das Escrituras. Porque, do contrário, nós ficamos sem a nossa referência. Mas eu quero terminar dizendo que Cristo Jesus, ele é chamado nosso sumo sacerdote. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, Hebreus 2:17. Dirá: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Sabe o que é a palavra misericordioso aqui? É sentir sentir a dor, sentir o sofrimento do outro. E sentir com compaixão, compatós, sentir junto. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Hebreus 4,15 dirá assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, eu queria, hoje a palavra, como eu disse, é uma palavra de contexto. Se você está sofrendo um sofrimento mental, eu quero dizer que Jesus é experimentado nesse sofrimento. Se você está sofrendo de um sofrimento da alma, se você está sentindo agonia, angústia, tristeza profunda, eu quero dizer para você que Jesus é experimentado nessas coisas. Se você está passando por um sofrimento que está ressoando forte no seu corpo, que está arrastando o seu corpo, puxando o seu corpo para baixo, dilacerando o seu corpo em dores, em pressões, se você sente o peito apertado, eu quero dizer para você, Jesus, sumo sacerdote, ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é tristeza profunda. Ele sabe o que é ter uma mente sofrendo. Ele sabe o que é agonia. Ele sabe o que é esse sofrimento de dentro para fora. Ele sabe o que é esse esgotamento que carrega o corpo. Por isso ele pode sentir com você. Ele não é alguém como um terapeuta que se posiciona à distância e olha objetivamente ali você como um paciente, como um objeto, como uma coisa. Não, ele é alguém que passou por isto. Ele sabe o que é isto. Ele tem simpatia. Não é simpatia que a gente vê aí, muito menos essas outras que fazem. Ele simpatós, ele sente com você. Ele se compadece. Esses vales ele passou. E já extrapolando totalmente, mas já introduzindo para amanhã. Na tristeza profunda, a pessoa presentifica, o futuro encurta. Às vezes, aliás, nem há mais futuro. E o passado cresce. Na tristeza, qualquer que seja ela, especialmente nas depressões, o padrão é este. A pessoa fica sem futuro, presentifica-se
e o passado cresce. E a pessoa não vai à frente. Mas olha que coisa formidável, porque nós temos alguém mais forte do que nós. E levantando-se da oração, depois das gotas, da agonia e das gotas de sangue, foi ter com os discípulos. Diz o texto lá de Mateus, ele levantou-se e foi, e ainda disse, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ele, graças a Deus, mais experimentado nos sofrimentos, é mais forte do que nós. E foi à cruz, esgotado, mas foi. Em agonia, mas foi. Em sofrimento, mas foi. Olhe, se você está sofrendo, tem alguém mais forte do que você. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Ninguém atrase amanhã. Vamos começar às 18 horas. Porque eu falo demais, gente. Tá bom? Por favor. Orar? Ok. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos orar. Ah, nosso Deus, muito gratos porque o Senhor enviou Jesus. Ele é um sumo sacerdote que conhece o que nós somos. Ele conhece a nossa realidade, conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. E Ele pode nos ajudar, porque Ele entende essas coisas. Ele é experimentado nesses sofrimentos da alma, da mente, que transborda, que carrega o corpo. Ele mesmo sofreu no seu corpo o peso dos nossos pecados. Pedimos abençoar os irmãos aqui, porventura atravessando tempos assim. Que encontrem irmãos e irmãs que se coloquem ao lado, que os encorajem, que os ajudem. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar nesse tempo que estaremos juntos, inclusive nas 2 palavras de amanhã, e que a graça do Senhor seja conosco, fazendo-nos um povo mais esclarecido, mais fiel, mais manso e mais humilde. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol